Então, eu vou fazer a apresentação. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. Hoje é Delza, que ela é socióloga, historiadora, militante da Subverta do PSOL. Ela integra o Laboratório de Utopia e o NEPESC, e ela pesquisa saúde mental e cárcere, com ênfase em gênero e raça, junto com o NESFI-HS da UFSC. Ela vai orientar o nosso 10º encontro do Clube de Leitura sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. E a gente vai contar com a intérprete, a Stephanie Vasconcelos. Muito obrigada a presença aí de todo mundo. Vou passar a palavra, então, para a Delza. Boa noite, galera. Quero primeiramente agradecer, então, ao espaço, né, mais uma vez, agradecer ao CACIG, agradecer ao Mulheres em Movimento. Eu sempre fico na dúvida se tenho que agradecer ao CACIG, mas acho que sim, né? Eu entendo que o Mulheres em Movimento existe também porque existe o CACIG, enfim, está todo mundo muito ali integrado e conectado. E nesse sentido, também quero agradecer a presença da Stephanie, né, que está aqui garantindo a acessibilidade desse evento, possibilitando que ele de fato seja minimamente na sua construção, na sua construção antirracista, né? A gente nunca sabe o quanto que a gente consegue de fato garantir acessibilidade e garantir de fato o que a gente está propondo, mas eu vejo que a intencionalidade que está proposta do espaço, ela minimamente precisa contar com essa representação da acessibilidade. E nisso, esse espaço, para mim, ele tem sido muito interessante, né? Bom, seguindo nessa linha, a gente tem um capítulo hoje que é difícil pra caramba, pra mim, assim. Eu particularmente reconheço minha limitação para debater ele. Eu tenho feito uma releitura desse capítulo há algum tempo, porque muitas dessas mulheres que são citadas pela Davis são mulheres que eu não li, não acompanhei muito dos debates sobre elas, mas eu tenho uma bagagem muito grande sobre a Davis, e a Davis, na medida do possível, sempre que pode, ela cita algumas dessas mulheres nas suas falas, nas suas entrevistas. Tem um material muito massa dela, tipo, dando entrevista, sei lá, 8 anos atrás, onde ela discute muito sobre algumas dessas mulheres e ela enfatiza a importância da gente ler essas mulheres e mostrar que a população negra, ao contrário do que algumas pessoas tentam colocar, que é uma incompatibilidade que está colocada muitas vezes no movimento, nas falas de determinados movimentos, de que não é possível ser negro, antirracista e comunista, porque são propostas de pensamento que não dialogam diretamente com a nossa ancestralidade, com a nossa conformação enquanto pessoa negra, né, em diáspora africana. E a Davis é essa expressão de mulher comunista que se afirma o tempo inteiro enquanto comunista, não tem medo de se declarar comunista, e que a gente vê que ela consegue dar conta aí, né, de garantir muito bem um debate racial sem se desligar de outras interseccionalidades. Dito isso, eu quero começar, então, falando exatamente do capítulo, né, que é o capítulo 10. A gente está chegando no nossa reta final aí do nosso clube de leitura sobre o livro. E a Davis, ela começa falando da Europa enquanto um cenário de levantes revolucionários, né? Boa noite, galera que está chegando. Sei que a Ludiane já entrou aí. Muito massa. Bom, a Davis, ela começa falando sobre essa importância da gente reconhecer determinadas associações de ligas proletárias. Então, ela cita diversos nomes. Ela vai falar sobre a Liga Proletária, onde nenhuma mulher estava associada ao grupo. Ela coloca muito enfatizado esse caráter de gênero na construção desse espaço, tanto para dizer sobre a ausência dessas mulheres em determinados espaços associativos. Aí, de novo, eu volto naquela questão que a gente já falou em outros momentos, da gente conseguir acompanhar a cronologia do que a Davis traz, né, no texto, porque são vários nomes que ela vai dando, e a gente pode não conseguir entender exatamente de quais movimentos ela está citando. Mas é importante perceber que dentro desse espaço, digamos que movimento associativo, dentro deles tem várias reverberações que vão se organizando também localmente. Então é como se a gente tivesse um grande movimento feminista e esses movimentos eles fossem se organizando, sei lá, em Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, Tijuca, Santa Maria da Imperatriz,
E aí essas pessoas, elas também vão dando nomes que fazem sentido para aquela condição, daquele espaço, daquela localidade, também daquelas mulheres que estão inseridas dentro do espaço que está sendo construído, né? E aí a Davis vai falar que quando esse Partido Comunista foi criado em 1900, ela já percebia, que, enfim, foi criado em 1900, esse movimento socialista ele já começava a mudar, né? Então, em perceber o quanto que a presença das mulheres nas fábricas, nas indústrias, também trouxe para a luta de classes a necessidade de se debater gênero não quanto uma condição de recorte, mas de perceber que essas mulheres foram fundamentais, inclusive, no próprio impulsionamento mesmo da luta de classes. No último capítulo, ela encerrou lamentando, né? Poxa, essas mulheres brancas que tinham toda uma ferramenta na mão para poder não somente a palavra inserir mulheres negras no seu contexto, mas de fato lutar ao lado dessas mulheres negras e vê-las como articuladoras e aliadas. O que elas optaram? Elas optaram por segmentar a luta, por entender que era muito mais importante no momento garantir o direito ao voto, não se deram conta do caráter revolucionário que estava colocado nessas fábricas. Né? A gente citou ali o caso da quantidade de mulheres que sofreram um acidente de trabalho. Então, pensa, olha uma pauta aí super latente, super poderosa, potente, para a gente decolar e dizer, caramba, a luta dessa mulher trabalhadora não se dá somente porque ela é mulher, mas porque nessa sociedade capitalista ela é trabalhadora, ela é uma explorada pelo sistema. Então, essa falta de reconhecimento dessas mulheres impossibilitaram uma construção de fato antirracista do movimento feminista sufragista. Agora ela segue numa sequência para falar e para enunciar quem são essas mulheres comunistas que ela vê como como potenciais, né, dentro desse espaço que a gente vai chamar de Partido Comunista. E aí eu quero situar a Davis também, né? Quem é a Davis dentro da discussão comunista hoje? Pensando muito ali o contexto também do imperialismo dos Estados Unidos. A Davis é uma mulher que, tendo começado a sua vida militante muito nova, ela já discutia questões relacionadas à classe, raça, com seus 13, 15 anos. Então, ela não é uma mulher negra que se descobre na universidade como mulher negra, ou que, né, passa por um processo de prisão, e aí, a partir disso, desse encarceramento, é que ela vai debater as questões. Não, pelo contrário. O encarceramento dela se dá justamente por conta, né, da sua trajetória, porque, imagina, ela foi considerada o terror, né, do presidente da época dos Estados Unidos. Então, o cara chegar a listar ela como uma das 10 mais procuradas do FBI, essa mulher, ela é o terror do capitalismo, cara. Então, tipo assim, ela já tinha um debate colocado muito profundamente dentro da sua trajetória que era anticapitalista, né? Ela já entendia a necessidade de ser anticapitalista desde a sua juventude. E ela chega no espaço universitário com essa bagagem de debate, de discussão anticapitalista, né? E isso se dá muito também por conta do contexto. E eu falo que essa questão racial ela é possível de ser debatida, e inclusive necessária de ser debatida junto com a questão de classe, porque a Davis ela via os tiros que rolavam no Alabama, ela viu quem eram as pessoas que estavam sendo assassinadas pela polícia, né? O que era violência, né, policial. E a partir desse contexto de violência policial, ela começa a elaborar muito, eu diria, primariamente, questões que ela leva para a universidade, e lá ela encontra Herbert Marcuse, que também, eu não posso dizer assim, é um comunista, eu nunca li nada dele dizendo que é um comunista, mas é um anticapitalista, sem dúvida, né? Ele tinha essa preocupação absurda de combater o capitalismo, ele tinha essa compreensão do quanto que o sistema estava totalmente relacionado com as questões de opressão que a população negra vivia nos Estados Unidos, e ele se torna, digamos que, um orientador da vida da Davis, né? Porque ele nunca chegou a orientar formalmente a Angela Davis, mas a Davis dialogou muito com ele, porque percebeu ali um intelectual engajado, percebeu na figura do Herbert Marcuse alguém que tinha um comprometimento, de fato, não somente para estar na sala de aula lecionando, mas que via a necessidade de uma transformação a partir da sala de aula, que via um potencial revolucionário no seu ofício de professor.
E é isso que encanta a Davis e isso que faz com que eles se aproximem. E não à toa, ele fala para Davis estudar o Ocidente, estudar Kant, Hegel, na Alemanha, onde os caras estão fritando na escola de Frankfurt. Então, a gente vê que a relação da Davis com a discussão comunista não é uma coisa que se dá ali depois dos seus 27 anos, quando ela é encarcerada, mas, na verdade, é a sua própria condição de comunista, de negra revolucionária, que a coloca, né, no palco no alvo mesmo da mira do próprio capitalismo feroz dos Estados Unidos e que leva ela para o encarceramento. E aí, seguindo, a Davis ela vai citar, né, situei quem é a Angela Davis nesse debate comunista, que eu não sei se a gente tinha feito, eu acho que o movimento Mulheres em Movimento já fez isso na sua página, com um postzinho, mas nem todo mundo acompanha. E aí agora eu quero falar para vocês quem são essas mulheres que a Davis, né, tanto coloca no seu texto, né? É um dos capítulos mais longos do livro, são 20 páginas, onde ela se dedica a falar sobre essas mulheres comunistas. E ela começa falando de duas mulheres que são mulheres brancas, que ela considera como referência dentro do debate anticapitalista e antirracista. Primeiramente é a Pauline Newman, né, que é uma mulher que está inserida dentro de um contexto de luta onde, se a gente for parar para pensar, era uma mulher que estava dentro dessas lutas também revolucionárias das fábricas, né? Então, pensar que ela ajudou a organizar, imagina, a Revolta dos 20 mil, que foi a maior greve de mulheres trabalhadoras até hoje, e ela foi eleita a primeira mulher organizadora geral do Sindicato Internacional de Mulheres Trabalhadoras de Vestuário. Então, a gente está falando aqui de um contexto fabril, né? De mulheres que trabalhavam com costura. E essa Nilma, ela começou a trabalhar com escova de cabelo aos 9 anos. E aos 11 anos ela já estava trabalhando numa fábrica muito famosa, que a gente citou no outro capítulo, que é a Triângulo. Então, pensar que essas mulheres, na condição de trabalhadoras, elas tinham um potencial absurdo de propor não somente um feminismo que debatesse a pauta do sufrágio, mas de entender tudo que envolve ser trabalhador numa sociedade capitalista, né? E tem uma frase da Davis que ela vai falar muito assim sobre o quanto que é importante da gente entender que as mulheres negras elas têm esse potencial justamente de conseguir debater tantas questões e com tanta propriedade, porque elas se colocam nessa condição de ter que entender quem é o branco, de ter que entender quem são os brancos, o que é a branquitude, o que o racismo nos faz, como que o racismo estrutura as opressões que atravessam as nossas vidas, nossas existências. Então, é isso que faz com que uma mulher negra consiga chegar num debate, né, e trazer tantas questões relacionadas não somente às suas próprias vidas, mas a outras vidas que atravessam as suas, porque elas tiveram que fazer esse esforço, né, de fazer esse tipo de análise, porque ninguém fez por elas, né? Se a gente for esperar o corpo que foi dado como universal, que o corpo branco, fazer esse tipo de análise sobre quem é o negro, sem cair numa estereotipização, sem cair numa análise que fuja de fato do que a conformação ancestral negra, a gente, infelizmente, pode ver isso levar muitos anos, inclusive décadas, séculos. Né? A gente levou muito tempo para conseguir, inclusive, chegar no debate que a gente está agora, para debater Davis no Brasil, com essa propriedade, com esse universo de mulheres negras hoje debatendo Angela Davis. Isso não se dá por acaso. Se a gente pega, por exemplo, na década de 80 também a gente tinha Lélia Gonzalez, que já tinha sacado que o capitalismo também era um problema, né? E aí a Davis ela vai falar dessas duas mulheres, então ela cita a Pauline Newman, que é essa mulher assim potente pra caramba, que com 9 anos já estava trabalhando na fábrica, se tornou a maior organizadora geral desse movimento secundário. E isso nos faz seguir para outra, que é a Rose Schneiderman, que ela é uma das maiores divulgadoras do slogan Pão e Rosas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre quem é essa mulher, né? Quem é essa Rose? Porque a Rose ela também foi uma figura importantíssima no trabalho dos Estados Unidos, né?
ela foi uma das mulheres que não somente divulgou o slogan Pão e Rosas, mas ela dedicou a sua vida à luta das mulheres trabalhadoras, dedicou e se tornou um dos maiores símbolos da luta norte-americana pelo direito das mulheres na exceção das fábricas, justamente porque ela tinha essa compreensão muito forte do seu lugar de trabalhadora. Então, ela foi uma das figuras dentro do movimento sufragista que entendia que o direito ao voto era uma coisa que estava totalmente associada às próprias condições de trabalho, né, que essas mulheres estavam vivenciando, que eram condições péssimas. Então, ela fundou a União Americana pela Liberdade Civil em 90, e depois ela foi eleita presidente de outras associações revolucionárias. Então, a gente tem aí duas grandes figuras que iniciam um debate muito forte dentro do eixo da construção do movimento sufragista. E a partir disso, né, a partir dessa construção, que é uma construção que vai se dando processualmente entre figuras de mulheres que estão liderando o movimento sindical e, ao mesmo tempo, outras figuras que acessam as conferências, que são as mulheres brancas de classe média, que não estão interessadas em debater condições de trabalho, que a gente vai chegar no chamado movimento sufragista, que foi racista pra caramba e que deixou essas consequências que a gente tem hoje. A Davis, quando ela sempre fala muito da Lucy Parsons, né? E por que ela fala muito da Lucy Parsons? Porque a Lucy Parsons ela foi uma das primeiras mulheres negras a liderar o Partido Trabalhista Socialista, né? Foi uma mulher que tinha, na sua própria construção, essa compreensão real de que raça e classe e gênero era uma coisa que era totalmente interligada uma com a outra. E aí eu fico me perguntando hoje, né, o que aconteceu que fez com que a gente, por um bom tempo, se desligasse, né, dessa discussão assim, anticapitalista? Por que os movimentos foram tomando caminhos diversos? Eu tenho algumas hipóteses, né, a partir de leituras que eu já fiz. Eu vejo que os movimentos eles foram se construindo de forma que nem sempre foram inseridos, de fato, com a classe trabalhadora, e especialmente nos Estados Unidos, a classe trabalhadora negra. E a tendência foram que essas pessoas fossem construindo outras alternativas para conseguir sobreviver. Porque quando a gente pega os capítulos e a gente vê que o tempo inteiro tem um processo de silenciamento, né, dessas mulheres negras. Elas estão lá ralando, e aí tem o Frederick Douglass, que do nada surge no capítulo para ilustrar o quanto que os homens negros estavam, né, nesse papel também da luta de frente, na frente de lutas pelo sufrágio. E aí, em contrapartida, a gente tem as mulheres brancas não só não reconhecendo o papel desses homens negros na sua luta, que era uma luta coletiva, não era uma luta individual de mulheres, mas era para ser uma luta, de fato, pelos direitos civis, uma luta antirracista. E a gente vai ter as mulheres negras, que são aquelas que ainda estão em condições de trabalho, justamente no fogão dessas mulheres brancas que se consideram escravas, elas usam a palavra, né? Escravas por serem casadas, escravas por terem que corresponder a um ideal de feminilidade, que não se dá conta de que existem questões estruturais que são, não necessariamente a palavra é mais pesado ou piores do que as delas, mas que são estruturantes para o que elas vivem. Então, como que eu quero pensar o sufrágio feminino, como que eu quero pensar o direito ao voto, se eu não me dou conta de que as pessoas negras não têm direitos nos Estados Unidos, sabe? Isso é uma questão assim que tinha que ter sido tocada desde a própria, né, construção mesmo do movimento sufragista. E aí a Lucy Parsons, ela é essa mulher que, inclusive, se declara anarquista, né? Ela não se declara necessariamente comunista, assim. Ela está na lista da Davis como comunista, porque é anticapitalista, mas os seus textos, as suas falas sempre foram se colocando como mulher anarquista, assim. Ela via, principalmente na violência policial, algo que, para ela, era incompatível de se discutir mesmo um diálogo com o Estado, né? Ela não via possibilidade de conciliação com o Estado, sendo que a violência policial era uma realidade que se conformava nas vidas negras e que ela não via nenhuma possibilidade real de cessar com o diálogo, assim. Então, tem um trecho, né, que fala sobre
que fala sobre a Parsons, onde vai falar que ela vai dizer assim, ó, eu sou um anarquista. Suponho que vocês vieram aqui, a maioria de vocês, para ver como era um anarquista real e vivo. Suponho que alguns de vocês esperavam me ver com uma bomba em uma das mãos e uma tocha acesa na outra. Mas não ficaram desapontados por não ver nenhuma delas. Se essas foram suas ideias a respeito de um anarquista, você merecia estar desapontado. Os anarquistas são pacíficos e cumpridores da lei. O que anarquistas querem dizer quando falam de anarquia? Webster dá ao termo duas definições de caos e o estado de ser um governo político. Nós nos apegamos à última definição. Nossos inimigos afirmam que acreditamos apenas no primeiro. Então, Desculpa, Deus, eu não consegui acompanhar a segunda metade que você leu, foi muito ai, rápido. desculpa, falei muito rápido, né? Então, Mas não precisa ela fala, voltar né? tudo, não. Tá, Só a metade mesmo. Até desculpa da mesmo. parte do conceito. Tá bom. Imagina. Então, ela diz, né? O que anarquistas querem dizer quando falam de anarquia? Webster dá ao termo duas definições de caos e estado de ser sem governo político. Nós nos apegamos à última definição, que é o estado de ser sem governo político. Nossos inimigos afirmam que nós acreditamos apenas no primeiro, que é a definição de caos. Né? Eu tentei explicar já a frase para a galera que está acompanhando em casa. Mas é isso. Então, quando ela pensava numa anarquia, ela não estava pensando numa ausência de organização, muito pelo contrário, né? Porque ela era extremamente ativa nos movimentos. Foi uma das poucas mulheres cujos nomes apareceram nos relatos do movimento operário dos Estados Unidos. Ela era extremamente organizada, né? Imagina. Chegou a se tornar ativa nos partidos trabalhista, socialista. Tinha toda uma noção de coletividade. No entanto, ela já via que esse debate de conciliação com o Estado, de debate dentro do próprio Estado, essa história que a gente tem, né, de vamos furar o Estado por dentro, ela não botava fé nisso, né? Ela achava que a gente precisava se organizar, mas para romper mesmo com essa estrutura que está do Estado. Mas é uma mulher muito interessante para a gente ver o quanto que o potencial negro assim, na luta de classes era muito pesado dentro do movimento chamado sufragista. E o que aconteceu? Por que isso não aflorou? Né? Porque o que ficaram foram as marcas das reverberações racistas dessas mulheres brancas de classe média. Então, mais uma vez, o caráter de classe ele pesa dentro de uma construção de movimento feminista. E é isso que a gente precisa tomar cuidado nos dias de hoje, né? Na hora de fazer um debate. A gente precisa ter muita responsabilidade com esse clube de leitura, porque esse não é um clube de leitura do feminismo negro liberal. Não é essa a minha intenção, né? Então, se alguém simpatiza com o feminismo negro liberal, quiser propor um debate entre uma feminista negra liberal e uma feminista negra anticapitalista, beleza, mas aqui a gente vai trabalhar a partir de pressupostos que é de rompimento com uma estrutura capitalista que ingessa, que engendra as opressões que a gente sobrevive, que a gente vivencia numa sociedade hoje, que é a sociedade brasileira, né? Onde as marcas da escravidão estão aí presentes dentro do legado que a gente também vivencia na pele e que é estruturado pelo sistema capitalista, ou seja, é impelido. Eu costumo dizer que a escravidão ela construiu, né, esse mundo que a gente está vivendo, mas em algum momento ela precisou sair de cena e quem ficou no lugar para cumprir esse papel de opressão, de exploração dos corpos negros foi o sistema capitalista. E ele tem feito isso muito bem, né? Então, reconhecer o lugar absurdo da escravidão e não reconhecer o potencial também de marginalização, de desumanização dos corpos negros no sistema capitalista assim, é contraditório e não é possível para pensar uma perspectiva revolucionária e emancipatória dos corpos, né? E aí, seguindo nessa linha, a gente vai agora para ela, né? A Ella Blum. Ela é também uma articuladora operária. E aí tem uma frase que fala muito sobre quem era essa mulher, né? Que estava construindo esse movimento também operário, que ela também foi filiada ao Partido Socialista, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui poderia falar de mulheres independentes e tudo mais, mas eu creio que a Davis ela tenta trazer esse caráter de organização para a gente ver o quanto que se organizar é importante, né? Não se trata apenas da gente falar falar da luta anticapitalista
de forma independente, mas é reconhecer que a organização política ela tem um potencial diferente. É aquilo que a Isabela trouxe esses dias, né? A Isa trouxe esses dias na fala dela sobre como a gente precisa cuidar, até mesmo para não desorganizar o que já está feito com muito trabalho dentro das organizações políticas hoje, que a gente pode questionar os mecanismos que são feitos, as metodologias, mas que cumpre um papel importante, por exemplo, na garantia de direitos, né? Então, perceber que um post de Instagram, ele não tem, tá? Isso é uma afirmação que eu faço sem medo. Ele não tem o mesmo potencial revolucionário que um protesto de rua, gente. A gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Às vezes, né, no começo da pandemia, a gente teve que fazer muito ativismo de rede social, porque era o que a gente tinha para alcançar as pessoas. Mas o debate sobre o põe em rosas, o debate sobre como é que o trabalhador vai romper com essa estrutura, não pode se dar somente na internet. Ele precisa sair dos muros da internet, ele precisa sair das telas e ele precisa ser algo que vai ser construído da base. Não se constrói base com um textinho da rede social. Essa rede social ela tem que ser uma ferramenta que o trabalhador vai tomar de assalto mesmo e poder, então, propor outra coisa. E aí ela era uma dessas condutoras também dentro do movimento socialista, e ela já tinha organizado uma delegação para participar de Conferência Internacional de Mulheres. Então, você vê que são mulheres que não somente estão inseridas dentro do partido, mas que têm protagonismo. E aí, mais uma vez, eu trago isso para a gente pensar hoje. Qual é o protagonismo colocado hoje para as mulheres e para as mulheres negras dentro dos partidos socialistas e comunistas? Como a gente tem conseguido hoje proporcionar, possibilitar que essas vozes dissonantes sejam vozes ouvidas, sejam vozes que vão entregar análises poderosas para a gente poder transformar o que a sociedade tem feito conosco, assim, ao longo dos séculos. Então, pensar que essas mulheres tinham um espaço absurdo dentro desses lugares, mas ainda assim elas não foram consideradas dentro de um contexto maior, que era do contexto de movimento sufragista. Isso porque é uma coisa que está sendo pautada por mulheres. Mas aí a gente precisa voltar, né? Qual era o lugar dessas mulheres que construíam o movimento sufragista? Não era um lugar de mulheres trabalhadoras, né? Então, é muito perigoso quando a gente discute, ignorando, né, as questões de classe, de raça, de gênero, de várias outras interseccionalidades, porque a gente perde muito. A gente perde muito nesse processo. Então, tem um momento, né, que ela vai dizer assim... Então, a Davis vai dizer que na década de 30 ela fez um discurso em uma reunião em Nebraska em apoio às mulheres que fizeram greve contra seus empregadores nas granjas. A Assembleia Grevista foi violentamente atacada por uma gangue racista que se opunha à presença de pessoas negras na reunião. Quando a polícia chegou, Blue foi presa, junto com uma mulher negra e seu marido. A mulher, senhora Burt, era uma destacada integrante do comitê anti-guerra da região, e seu marido era ativista do Conselho de Desempregados da cidade. Quando os agricultores locais arrecadaram dinheiro suficiente para pagar sua fiança, ela recusou ajuda, insistindo que não sairia dali até que a Butts pudessem acompanhá-la. Senti que não podia aceitar a fiança e deixar os dois camaradas negros na cadeia em uma atmosfera tão perigosamente carregada de ódio amargo contra negros. Olha a capacidade de análise dessa mulher. Eu, quando li isso aqui, eu falei, nossa, é isso que tá faltando, sabe? É isso que tá faltando nos espaços que eu construo, é isso que tá faltando nos espaços que eu circulo, de luta antirracista e anticapitalista. Essa compreensão de solidariedade para além daquela palavrinha bonita de faça um pix, mas você seria capaz de dizer que não vai sair da prisão enquanto o seu colega negro, camarada de luta, não sair? Sabendo todo o contexto do que significa uma prisão para uma pessoa negra? Essa mulher, ela tinha essa compreensão na década de 30. A gente não está falando de uma mulher que agora está lendo os textos e um belo dia no clube de leitura sacou. Ela tinha essa compreensão, e isso é muito, gente, de uma coisa de alguém que está inserido de fato numa luta anticapitalista, né? De alguém que está construindo um movimento de partido socialista. Eu acredito nisso. Eu quero continuar acreditando por um bom tempo que os camaradas que constroem partidos políticos comigo, e tanto do Partido dos Trabalhadores, que eu já integrei, quanto do Partido Socialismo e Liberdade hoje, eles têm potencial, que é uma coisa que está colocada já intrinsecamente dentro do pessoal,
para chegar nesse tipo de compreensão. Agora, o movimento que cada pessoa vai fazer para, de fato, ser antirracista é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Vai depender muito da vontade política dessas pessoas, porque, poxa, a Ella Blue, ela já tinha essa noção, enquanto mulher comunista, de que a prisão era um lugar totalmente asqueroso, um lugar que não era um lugar acolhedor e muito menos tranquilo para pessoas negras, né? Ela conseguia ver a raiz escravocrata da prisão. E aí, a gente vai seguir num movimento feminista punitivista? A gente vai seguir achando que a prisão resolve o problema? Acho que não, né? Aí, nessa sequência, a gente tem a Anita Whitney, que é a Charlotte Anita Whitney, que ela é de 67, né, também estadunidense, foi uma sufragista americana e política que também participou do Partido Comunista nos Estados Unidos. Elas são todas do Partido Comunista, né? E ela já vem de um lugar de classe, assim, que se você for para pensar, não é um lugar de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então ela era filha de um advogado, sobrinha de um cara que era como se fosse um juiz hoje do STF da vida e de um financiador, né? Então de uma pessoa que tinha grana, né? Ela veio de uma família bem estruturada financeiramente falando. Mas ela se envolveu muito cedo com a luta dos trabalhadores, ingressou no Partido Comunista Socialista em 1914, e depois ela liderou, né, a ala radical do partido e a fundação do Partido Comunista Trabalhista, que depois virou o Partido Comunista dos Estados Unidos, né? Então, 4 anos depois da sua filiação, ela já estava liderando diversos embates, né? Chegou a ser presa após um discurso público por ser considerado um sindicalismo criminoso, né? Então, perceber que essa relação entre luta e criminalização não é uma coisa do dia de hoje, né? Não é uma coisa que rola somente no Brasil, mas nos Estados Unidos as lutas dos direitos civis é muito marcada, né, por essa repressão, e talvez por conta disso a gente tem aí a gente vai ter a Lucy Parsons entendendo que o anarquismo pode ser uma chave de resposta para muitas coisas que ela não quer conciliar no debate com o Estado, porque ela talvez não veja, né, um potencial revolucionário nesse tipo de articulação. Eu já parto de um outro lugar, né? Eu dialogo muito com o Estado, eu acho que a gente precisa dialogar com figuras hoje que estão lá dentro, porque se a gente parar para pensar a polícia hoje no Brasil, né? A polícia, a gente sabe que a estrutura dela é racista e que não tem o que humanizar dentro de uma polícia que foi construída num contexto de ditadura militar para reprimir mesmo. No entanto, a gente tem figuras negras, né, que estão dentro dessa corporação. Figuras negras que matam, né, seus próprios irmãos e que não tem nenhuma compreensão assim de como é que funciona de verdade toda a estrutura do genocídio e que estão lá assim esses mesmos policiais que recebem péssimos salários, né? A Marielle fala muito bem isso na dissertação dela, o PP, favela reduzida a 3 letras, né? Onde ela vai dizer que, tipo, cara, esse mesmo policial, é por isso que eu converso com as famílias dos policiais, as mulheres de policiais, porque eu vejo esses mesmos policiais que eu tô aqui batendo de frente, que eu tô aqui denunciando e que eu sei que eles matam um familiar meu, são os mesmos que morrem na própria mão dessa estrutura que eles validam. Então, reconhecer que esse Estado é um Estado de exploração mesmo, é capitalista. Então, reconhecer essa pessoa também numa categoria de trabalhador dentro desse sistema que explora, em que muitas vezes reverbera e reforça a estrutura que ele também está inserido. E é isso, é um processo realmente de contradição. O sistema capitalista, ele é um processo intenso de contradições. E então eu gosto de fazer esse debate, mas eu entendo quem quer buscar outras vias. Eu acho que são possíveis. Eu acredito que o que não pode acontecer é a criminalização das lutas. Que a gente precisa chegar num momento de pelo menos tática, né, de luta, assim, de reconhecer como é que cada um faz as suas lutas sem atravancar e sem de forma alguma ser segmentado, né, porque no final das contas estamos todos aqui atuando em vias anticapitalistas e antirracistas. Então, essa Anitta, ela foi muito importante porque ela dirigiu o Partido Comunista na Califórnia e tendo
tendo sido presa e tendo reconhecido todo esse potencial do discurso, né? Então ela foi muito importante porque além de dela ter liderado o Partido Comunista, ela acabou depois ainda concorrendo uma vaga no Senado dos Estados Unidos, lá na Califórnia em 50. Então ela era uma mulher que entendia a necessidade de dialogar real com o Estado. Então ela não era só um líder de Partido Comunista que dialogava com as trabalhadoras das fábricas, mas ela chegou mesmo a pleitear cargos públicos, né? Cargos eletivos públicos. Aí deixa eu correr um pouquinho, né, que está acabando meu tempo. Bom, a gente tem a Elizabeth Flynn, que também é uma mulher trabalhadora e, enfim, uma mulher que lutou dentro dessas reivindicações do direito da mulher. Ela já tinha uma discussão de gênero muito forte, então as suas lutas são muito travadas dentro desse espectro, né, que é do espectro de defesa mesmo dos direitos da mulher, assim. Você vê que os outros até dialogavam, mas elas tinham muito mais essa questão do trabalhismo, né? Essa questão mesmo das trabalhadoras. A Elizabeth Flynn, ela já tinha, mesmo dentro da sua construção de luta, os direitos das mulheres nas fábricas, se uniu a diversas lutas. Também foi uma mulher que era muito focada na mão de obra industrial, e ela percebia tipo, a necessidade realmente assim, de se integrar a um partido comunista. E nessa construção ela chega a dialogar muito com a Cláudia Jones. A Cláudia Jones é uma mulher que a Davis ela gosta de citar em vários discursos dela, né, para falar o quanto que a nossa relação entre racismo e capitalismo ela é absurdamente associada, interligada. E a Cláudia Jones é um nome importante também para discutir comunismo e racismo. E é uma mulher, né? Então a Elizabeth Flynn, ela fez muito desses diálogos, né, com pessoas da comunidade negra. Então você vê que ela tinha essa compreensão que o diálogo precisava ser feito em comum acordo coletivo mesmo com as pessoas negras, né? Então ela acabou fazendo muita amizade com mulheres negras da prisão do que com as próprias presidiárias brancas, né, num contexto de luta pela libertação negra. Então, uma pessoa que tinha uma noção também abolicionista penal. Isso é muito importante para o debate anticapitalista, né? Ela reconhecia qual era o lugar da prisão para um corpo negro. E aí, por último, a Davis deixa a Cláudia Jones, né? Dedica muitas páginas para falar da Cláudia Jones, e não é à toa. É que a Cláudia Jones, ela representa hoje um nome muito importante para a gente pensar. Eu diria que a Cláudia Jones hoje é um nome importantíssimo, assim, tanto quanto Davis para pensar o abolicionismo penal, não quanto teórica, mas como alguém que foi militante, que foi ativista, e que tinha muitas dessas compreensões desses debates que a gente está retomando agora, sabe, no século XXI, principalmente na década ali de 20, né? Principalmente nos anos 2000, na verdade, porque quando foi traduzido esse livro da Davis, um dos nomes que mais foi debatido dentro dos espaços de movimento social foi, poxa, que da hora, a Davis trouxe a Cláudia Jones, a gente não conhecia, realmente a gente não conhecia, assim como a gente não conhece várias pessoas negras que estão inseridas dentro desse debate de contexto de luta, assim, né? Então ela foi uma feminista, ativista política, uma jornalista que tinha essa noção de anticapitalismo também na sua construção de luta coletiva, acabou trabalhando no Comitê de Defesa da Scottsboro. Ai, gente, meu inglês é péssimo, mas enfim, tá ali na página 171. E foi a partir disso que ela se juntou ao Partido Comunista em 55, né? Que ela se juntou ao Partido Comunista. E aí, em 1955, ela chegou a ser exilada no Reino Unido, né, pelo Partido Comunista Americano. Então, a gente vê que é uma mulher que entendia que, por exemplo, tem uma frase dela que fala, né? Nenhuma paz pode ser obtida se alguma mulher, especialmente aquelas que são oprimidas e empobrecidas, for deixada de fora da conversa. Então, ela tem um papel fundamental na luta por igualdade racial no Reino Unido e também ajudou a trazer a cultura carimbenha para o primeiro plano da vida britânica, né? Então, ela, na condição de jornalista, ela tinha muito esse poder do discurso e também percebeu que as mulheres negras elas tinham uma importância muito importante, elas tinham uma importância fundamental na construção de um movimento sufragista que realmente fosse ser aquilo que a gente hoje está debatendo que deveria ter sido. Então, era uma mulher visionária, muito à frente do seu tempo, né?
No dia que ela deixou a Alderson, a Elizabeth Flynn, que a gente acabou de falar sobre ela escreveu um poema intitulado A Deusa Cláudia. Ela dizia assim: esse dia se aproxima cada vez mais, querida camarada, quando eu, com tristeza, devo de você me separar. Dia após dia, um sofrimento lúgubre e sombrio, em meu coração ansioso vem se arrastar. Não mais a verei andando pelos corredores. Não mais verei seus olhos alegres e seu rosto luminoso. Não mais ouvirei sua risada jovial e sonora. Não mais serei envolvida por seu amor neste lugar tenebroso. Palavras não podem expressar o quanto sentirei sua falta. Estes dias são entediantes, solitários, de pensamentos não ditos. Sinto-me desolada e vazia, nesta manhã cinzenta e deprimente, encarando meus futuros dias solitários aos corredores da prisão restritos. Às vezes, sinto que você nunca esteve em Alderson, tão cheia de vida, tão distante daqui você parece. Tão orgulhosa por andar, falar, trabalhar, ser. Sua presença aqui é como um sonho febril que desvanece. Mas agora que o sol brilha, entre a neblina e a escuridão, sinto uma súbita alegria porque você pôde ir embora. Porque você andará mais uma vez pelas ruas de Arlen. Porque hoje, pelo menos para você, é de liberdade a aurora. Serei forte em nossa fé comum, querida camarada. Serei autossuficiente e aos nossos ideais, firme e leal, seguirei aqui. Serei forte e manterei minha mente e minha alma fora da prisão, encorajada e inspiradas por memórias sempre amorosas de ti. Então, um texto assim cheio de afeto, escrito por uma mulher escrito pela Elizabeth Flynn, né, para Cláudia, e que mostrava assim, né, o quanto que essas mulheres, elas de fato eram unidas nessa construção do movimento. E é muito doido pensar como é que, mesmo com essas figuras tão ilustres assim, que eram tão potentes nessa construção, ainda assim, o que acabou tendo mais força nessa construção do movimento sufragista foi o racismo, né? Quanto que o racismo teve força suficiente para transformar o movimento sufragista no que ele virou. E essas mulheres muitas vezes foram apagadas da história, né? Porque pouco se ouve falar de Cláudia Jones, pouco se ouve falar dessas mulheres, que a Davis faz questão de dedicar um capítulo de 20 páginas para citá-las. Então, é isso, assim, eu acho que é importante a gente mostrar, né, que ao mesmo tempo que a gente denuncia esse racismo escancarado dessas mulheres brancas de classe média, mostrar que existiam outras formas de afetividade e de construção coletiva entre mulheres brancas e mulheres negras, e porque é isso que a gente vai precisar continuar pautando a partir de agora. A gente precisa conseguir encontrar um ponto em comum, um inimigo em comum, para que pessoas brancas e pessoas negras fiquem juntas numa luta contra o capitalismo. Porque se a gente não conseguir encontrar isso, a gente mais uma vez vai falhar na missão que há muito tempo a gente vem falhando, né? Peço desculpas pelo alongamento, esse capítulo é longo, então eu já imaginava que eu ia levar pelo menos 40 minutos para trazer a exposição dele. E é isso, galera, eu abro para o debate. Pessoal, gostaria de lembrar para vocês preencherem a lista de chamada, caso alguém tenha escrito, tá ali no chat. E se vocês quiserem falar alguma coisa, pedir para vocês levantarem a mão ou colocar no chat para a gente se organizar. Se alguém quiser falar. Vou fazer um comentário. Eu achei muito interessante isso agora que a Delza falou sobre a questão do capitalismo, né? Ser um inimigo em comum para unir, né, a luta brancos com os negros. E ultimamente eu tenho visto algumas discussões assim, que aí eu não me envolvo porque falta entendimento mesmo, assim. Mas eu vejo algumas discussões de algumas pessoas negras no Twitter, às vezes falando assim, que o comunismo ele é uma teoria feita tipo pelo Marx, né, um homem branco, e que isso de certa forma tipo poderia ser limitador. Não sei se você já viu isso, tipo, sabe? E aí assim, daí eu fico meio tipo de responder porque
quem sou eu para responder isso também? E, tipo, eu sou branca, daí eu fico assim, quieta, o comunismo, apesar de ter não deve ser tipo, colocado como uma coisa. Desculpa, só um pouquinho. Ô, Deus, consegue mutar seu microfone? Por favor, senão eu não escuto a Isabela. Desculpa, pode falar. Imagina. Obrigada. Tipo, que o comunismo não é uma coisa assim, tipo, que eu acho que talvez tem algumas pessoas que pensem, não sei, como se fosse uma teoria, tipo, branca para salvar os negros, porque é uma teoria, assim, que de emancipação, tipo, para todos os povos, né? E também que existem vários autores, tipo, foi desenvolvido inicialmente por Marx, mas depois você vem, tem outras interpretações, como Fanon, enfim, e, tipo, muito, a Angela Davis e outras pessoas que aprofundaram muito mais, inclusive a questão do recorte da raça, né? E aí é uma discussão que eu fico, tipo, muito em dúvida. Daí eu queria saber o que você acha sobre isso. E, inclusive, eu vi também algumas pessoas indígenas conversando, eu achei interessante. Na semana acadêmica, a gente trouxe o Cris Mariotto, e ele é um indígena que se declara comunista. E aí uma das pessoas perguntou para ele, era um estudante negro, ele tinha essa dúvida também, que ele falou se não seria uma epistemologia branca e tipo se isso não poderia ser um fator limitador. Mas aí no caso ele respondeu que ele enxerga as coisas tipo e essas lutas sociais como luta de classes. Enfim, aí eu tenho sempre essa dúvida. Daí não sei se ficou muito deu para entender minha pergunta. Eu entendi, sim. Essa pergunta, eu achei que eu tinha até tentado responder ela já no meu debate. Mas eu acabei ficando ali no debate das mulheres comunistas, né? O capítulo é muito longo, cara. Foi um capítulo, assim, difícil de ler, porque, poxa, para não ser um capítulo só descritivo, né? Tentar trazer alguma coisa interessante sobre a vida de cada uma dessas mulheres não foi uma tarefa muito fácil. É uma coisa que eu estou em construção também, né? Eu estou há muito tempo lendo sobre essas questões todas e eu não costumo falar por aí, eu sou uma mulher negra comunista. Eu me coloco sempre numa linha de frente anticapitalista, porque eu gosto de dialogar com diversas vozes dos movimentos anticapitalistas. O que eu acho que tem que ter em mente é que o capitalismo é estruturador das opressões que a gente vive. Tanto dos rolês negros, eu não me sinto muito à vontade para falar das violências que os indígenas sofrem, mas eu tenho uma compreensão que a racialização e a maneira como a raça se tornou um construto social e como ela foi validada ao longo do tempo tem muita participação do sistema capitalista também, mas a gente não pode ser ingênuo de dizer que o racismo só existe por conta do capitalismo, porque nem sempre foi assim. Mas a gente precisa dizer que a questão de classe, na sociedade de classes, ela existia mesmo quando não tinha capitalismo. Então, a divisão da sociedade em classes sociais ela fundamenta muito das opressões e ela reforça muito das opressões que a gente vivencia, né? E ela naturaliza também, né? Que tá tudo bem vidas negras não importarem tanto quanto vidas brancas. A precificação das nossas vidas também é dado por um modelo hoje capitalista. O que eu vejo sobre a fala do... Eu fui até ver quem é o Cris Mariotto, né? Porque eu não conhecia. Acabei de conhecer. Ele foi doutorado em serviço social. Então, eu vejo a luta comunista não como uma coisa que eu vou abraçar e dizer assim, nossa, minha vida fica lendo esses caras. Eu li muito, né, quando eu era de movimento estudantil, secundarista, universitário, eu lia muito porque eu botava muita fé no Trotsky, lia pra caramba, gosto pra caramba de coisas específicas de cada um desses autores que eu li. O que eu trago para hoje, para minha militância é, Delza, o que importa para mim hoje sempre vai ser o que isso vai corresponder para vidas negras. Né? Eu sempre me pergunto, o que essa luta que eu estou fazendo aqui nesse partido socialista realmente responde para a vida das pessoas negras? Porque a vida das pessoas brancas, esse partido não debatendo faz anos. O que eles não debatem são as vidas negras. Né? Então eu entendo muito dessas lutas, dessas questões que aparecem no Twitter. Né? Essas pessoas negras estão lá revoltadas, porque chega numa hora de votar na PEC, o partido dá para trás e volta umas coisas bem esquisitas. Eu entendo também a revolta dessa galera. Eu também faço parte dessa galera que se revolta com os partidos.
O que eu não reconheço essa negligência com uma pauta que atravessa a nossa vida. Não adianta eu dizer que o capitalismo é tranquilo, porque na prática ele não é tranquilo, sabe? Não adianta eu querer defender esse capitalismo, porque em nada ele soma na minha vida. Eu posso não comprar uma bandeira comunista, eu posso não querer militar numa causa comunista, porque, sei lá, talvez o panafricanismo responda melhor as minhas questões. Eu conheço um amigo que ele da biblioteca colombista, né? E ele é muito panafricanista, então para ele assim, negro não precisa ser de direita ou de esquerda, negro precisa entender a sua história e trabalhar com isso para construir junto com a sua comunidade. Para mim, tá tudo bem a visão de mundo dele, mas eu vejo que dentro da luta que eu quero travar, essa luta talvez não me contemple tanto, sabe? Então, negros são diversos, né? As pessoas negras não são um grupinho fechado em si, que tem que falar a mesma língua. O que a gente precisa saber quais são os nossos inimigos em comum, e eu acho que a gente sabe. Eu vejo que a gente sabe sim quem são os nossos inimigos em comum. Se você conversar com essa galera, eles estão bem cientes, eles não fazem parte do movimento negro liberal. Eles estão bem cientes de que os corpos deles são marginalizados pela polícia, pelas instituições do Estado capitalista. Eles só não querem comprar uma agenda de um monte de autor, de gente branca, que vai falar como é que a vida preta funciona na sociedade, sendo que na prática mesmo vários partidos políticos deixam muito a desejar, né? Na hora mesmo de pautar as nossas vidas mesmo, a gente sabe que e Malcolm X fala muito sobre isso, né? Que as pessoas brancas, essa galera pode até somar com a gente em determinadas pautas, mas nas pautas fundamentais eles dão para trás. E dão mesmo. Né? E reconhecer isso, eu acho que é uma coisa que os partidos socialistas não precisam fazer. Para poder pararem de dar para trás e mostrar para as pessoas negras, mostrar para a classe trabalhadora que é um partido confiável, que é um partido que pode somar de fato na vida dessas pessoas. Porque enquanto a gente continuar vendo as direções todas brancas, o financiamento de campanha sendo totalmente zoado para as pessoas negras, diversas questões que passam dentro do partido que ignoram no que isso toca vidas negras, a gente não vai ter realmente um partido comunista que possa dialogar com a classe trabalhadora. E aí eu tô tranquilaça para apoiar a galera que não quer construir com o Partido Comunista, sabe? Acho que as pessoas têm mais o que fazer do que ficar batendo de frente com esse partido. Eu construo porque a minha maneira de militar, ela é construída dentro de um modelo institucionalizado. Eu gosto de militar dentro desse espaço institucionalizado. Então, eu não consigo construir com um espaço institucionalizado sem estar afiliada hoje a um partido político. Eu vejo o partido político como uma ferramenta ainda muito importante para o que eu quero construir enquanto movimento revolucionário. Mas eu acho que a revolução está presente nos slams, está presente nas rodas de hip hop, nas rodas de rap, em vários outros espaços que fogem a essa estrutura de Partido Socialista Comunista, né? Porque você vai ouvir a fala dessa galera numa roda de rap, nas rimas, a galera está falando de capitalismo ali nas suas falas. Elas só não querem comprar uma agenda de Marx, de uma galera que outras pessoas vão ver sentido, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu só não consigo dialogar e concordar. Dialogar eu consigo, mas eu não consigo concordar com falas de feminismo negro liberal, né? Que acho que tá tudo bem eu ser uma mulher preta que explora outras pessoas, assim. Então, aí a gente tem um problema realmente que é de episteme mesmo, né? Do que está sendo colocado como uma alternativa de emancipação. E eu não vejo emancipação nenhuma dentro do sistema capitalista. Mas consigo reconhecer super quem não quer ficar comprando essa briga com o sistema capitalista, porque está cansado também, né? De participar de movimento estudantil, ver sua ocupação ser desocupada. Eu passei por um processo de desilusão com os movimentos também socialistas. Hoje eu vi uma ocupação começar com gente preta que não ia para aula porque ficava garantindo a ocupação o dia inteiro e vi ela ser desocupada por gente socialista comunista. Quem desocupou a nossa ocupação na UFSC em 2015 foram os socialistas brancos da UFSC. Então, e depois lançaram uma carta linda no Instagram dizendo quais foram as nossas vitórias e conquistas, que é uma grande palhaçada e fake news aquilo ali. Né? Não aconteceu nada daquilo, eu construí a ocupação do primeiro ao último dia. Então, vê o quanto que eu desrespeito, né, as vidas negras, desrespeito as lutas negras, desrespeito histórico às nossas pautas. Isso faz com que a classe trabalhadora negra, sobretudo, esteja desiludida com os partidos socialistas. Sabe? Deus, agora deu 9 horas. Não sei se a Stephanie quer encerrar, porque a gente combinou 1 hora com ela. E aí a gente continua assim. Pai, pode ser, gente. Eu sou uma senhora.
Eu fico cansada. Muito obrigada, Obrigada, Stephanie. Adel. Imagina. Um abraço, gente. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Deus. Obrigada, Isa. Um abraço, gente. Graças, muito obrigada. Vamos lá, galera. Tragam questões aí. Quem quer continuar É. uns 10 minutinhos. É que a gente começou Eu- no 8h10, né? Desculpa, eu te cortei. O que você falou? É que a gente começou 8h10, aí eu acabo programando sempre uma horinha certinho. Uhum. Ó, uma coisa assim que eu pensei sobre o que a Elza falou é que assim, me parece, né, tipo, na minha pequena interpretação sobre o mundo, que essa questão entre esse conflito que existe bastante forte, tipo, entre o comunismo e algumas pessoas do movimento negro, né, porque como você falou, é bem heterogêneo, eu acredito que vai dar por... Enfim, tipo, na teoria, em si, tipo, pelo que eu entendo, né, porque eu não sou uma grande estudiosa, mas na teoria existe, tipo, essa não falta esse aparato, tipo, de unir a luta na aplicação, né, e que, enfim, como tem agora que não estão já existiram partidos que fizeram, então, assim, isso, tipo, me dá uma esperança, assim, de continuar nesses movimentos com a esperança de que, tipo, dá para melhorar. Só que, como ela falou, né, enfim, tipo, ter paciência e, assim, ter disponibilidade para querer estar numa instituição e que, tipo, não tá cumprindo, né, tipo, com o seu papel, o seu objetivo principal, né, daí, tipo, daí vai de cada pessoa, porque também é muito complicado. E não sei se aí, enfim, mas eu ia perguntar, tipo assim, o que que você vê que são os problemas, né, que dos partidos comunistas que eles poderiam, tipo, quais são esses problemas que eles estão errando com os negros? Acabou respondendo isso, já foi super útil. Você falou que a questão das lideranças, enfim, e aí das pautas, você tipo, falou mais em geral, mas tem pautas mais específicas que você acredita que são erros que os partidos não estão levando, assim, que quais seriam essas pautas em específico? Teria que ficar o dia inteiro só falando das faltas. São tantas, meu Deus. Vamos lá, né? Eu tô bem afiada, porque eu tô passando por um momento, assim, né, do pessoal de estressezinho, assim. Mas nada que eu não já tava esperando quando eu me filiei, né? Eu tô num partido, eu não sou ingênua. Eu sei que o que mais vai ter é erro do que acerto, gente. Tenta acreditar que quem sabe a galera preta colando lá, eles parem de errar tanto, mas é muito complicado. Quando a gente está dentro do partido, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter noção é o que a gente vai fazer lá. Porque se filiar por filiar, assim, se filiar só para dizer sou do partido X, eu acho assim um equívoco, porque a gente precisa ter compreensão de que é uma instituição também branca, né? Eu tenho essa compreensão que o partido que eu construo é uma instituição branca. Né, a estrutura, e aí eu boto fé nas críticas que a galera preta faz sobre os partidos políticos, porque eles são instituições brancas. Então, quem disputa essas instituições precisa ter essa consciência. Eu não vejo problema em disputar essa instituição, porque eu disputaria qualquer outra instituição branca. Qualquer outra que eu visse potencial de transformação e de apontar alternativas para a classe trabalhadora, negra, sobretudo de mulheres, assim. Então, eu não teria nem desculpa para dar sobre o porquê desistir de um partido em relação a isso. Assim, eu posso usar outras justificativas, né? Tipo, deu meu tempo, tô fazendo outra coisa, tô focando em outras coisas, mas por ser uma instituição branca, não, porque eu penso em disputar várias outras instituições brancas. Mas tem pessoas que já partem da ideia de que não vale a pena disputar instituições brancas. Então, para essas pessoas faz mais sentido construir um movimento de comunidade e tocar ali. E eu acho que são articulações complementares, como eu sempre trago. Tanto a galera da associação de bairro, que não quer colar dentro de um partido, que quer construir, no máximo com alianças, né? Quanto a galera que quer construir dentro de partido e já não vê tanta... Que não vê mesmo, eu acho que vai muito de afinidade também, da sua própria personalidade de luta, sabe? Que vê muito mais sentido em estar dentro de uma estrutura de movimento estudantil, de UCE, União Catarinense Estudante,
de um partido comunista, enfim, de uma Câmara de Deputados. O que a gente precisa ter junto são essa capacidade de articulação e de reconhecer que ambas as lutas são importantes para o que a gente está pautando, tá? Agora, respondendo pontualmente a tua pergunta, né? Quais são as pautas que estão colocadas? Hoje a gente tem uma urgência absurda de discutir abolicionismo penal. Precisa discutir, dentro dos partidos políticos, quais são as alternativas que esses partidos vão construir para a situação do cárcere no Brasil. Isso é fundamental. O que a gente vai pautar para a lei de drogas, que é para além de uma marcha da maconha, é para além de ir para a rua dizer que queremos todos usar drogas com liberdade e sem repressão, mas é racializar o debate, né? Então, todas as pautas hoje que os partidos políticos discutem, eles não racializam. Poucas são as vezes que as figuras negras desse partido conseguem tensionar para racializar o debate. Então, a gente precisa racializar. Se a gente vai discutir tributação, a gente precisa racializar. Se a gente vai discutir asfaltamento, a gente precisa racializar. Se a gente vai discutir construção do saneamento básico e plano diretor, a gente precisa racializar. Se a gente vai discutir direito à moradia, a gente precisa racializar. A gente está falando de um país marcado pela raça, de um país marcado pela escravidão, uma escravidão que se deu sob justificativa, né, da racialização e de objetificação e de exploração de corpos negros. Então, toda vez que um partido vai debater qualquer coisa e ignora quem são as pessoas que realmente são alvo, né, dessa discussão e que são realmente as exploradas dentro desse contexto, a gente perde muito. E aí a gente tem várias questões que estão sendo colocadas hoje, né? A gente tem eleições de 2022. Tá na hora do partido entender o que é prioridade. Sair do que está dado, que tem que estrategicamente eleger não sei quem, porque não sei quem tem voto já garantido na cidade, e começar a olhar quem são as figuras negras que estão dentro do partido, que constrói pra caramba dentro da comunidade e que precisam usar esse espaço da tribuna para ocupar o espaço e o partido garantir estrutura para essa candidatura, né? Para além de aprovar, né? O pessoal fez isso na última eleição, né? De aprovar um aumento bastante legal assim de financiamento para candidaturas negras. Mas é para além disso, é sobre estrutura. Não adianta ter 30 mil em mãos. Eu não sou o cara que compra voto. Eu não vou pegar esses 30 mil e comprar voto. Nem dá para comprar os votos para se eleger, sabe? Um vereador com 30 mil reais ou 50 mil reais. Mas qual é o suporte que esse partido me dá? Como é que esse partido me lança? Como é que esse partido segura na minha mão e diz que eu sou importante para a construção da transformação que ele está pautando? Né? Então, falta tudo isso, falta reconhecimento das epistemologias negras dentro do partido, falta debater enraizamento dentro dos territórios negros, falta discutir a representação do próprio partido, porque é muito difícil, cara. Eu fui me filiar no PSOL e para mim foi muito triste não ter figuras negras para assinar minha filiação, assim. Eu fiquei bem chateada com isso, sabe? Eu queria que o diretório tivesse representado por pessoas negras, né? E a gente não conseguiu avançar nisso ainda. Então, mas é Florianópolis, é Cidade Branca. Peraí, não tem negro nessa cidade? Não tem negro dentro do pessoal, não? Por que não tem essa preocupação? Sair um pouco dessa burocracia que está dada de que a representação do diretório vai se dar somente por uma questão de votação de quem ganhou a última plenária e reconhecer que, independente disso, a gente tem urgências. Que vai para além da minha vaidade de organizativa, mas a chapa X que ganhou não tinha as pessoas negras, por isso que quem está representando e compondo a representação são brancos. A chapa negra perdeu, a chapa com gente negra perdeu. É de reconhecer que é importante, até mesmo para você trazer pessoas negras para esse partido, que tenha pessoas negras compondo essa direção. Né? E até quando a gente vai ficar usando justificativa branca para alimentar o racismo do partido, sabe? Então, é bastante complicado, assim. Se você não tem um perfil real, assim, de construção de sindicato, de partido político, você não fica, você vai embora. Que é bem tenso, assim. Hoje, como é que eu vejo o partido, né? Hoje eu vejo o partido como realmente mais uma instituição que eu componho e que eu consigo... E eu fico olhando, né? O que dentro desse partido tem de potencial para eu transformar a comunidade. Eu perdi total aquela ilusão que eu tinha de o partido político vai votar muito bem nas eleições, vai lá no Congresso, tá a favor da classe trabalhadora negra. Eu não tenho essa compreensão, tá? Iludida de partido político.
Eu sei muito bem o quanto ele tá andando mal das pernas, e é por isso que eu acho que as pessoas pretas que têm muito para contribuir precisam estar lá para poder ver se alguma coisa é transformada, assim. A Gabi quer falar, não ficou mais ninguém no debate. Tá todo mundo saindo. Tá tarde, né? Pode falar, Isa? Primeiro, queria pedir desculpa por qualquer barulho. Eu não sei se tá dando para ouvir direito, porque o ventilador tá aqui atrás. Mas queria falar que eu tava com muita saudade de ouvir vocês, de verdade. Fiquei 2 semanas e doeu muito no meu coração. E, tipo, eu sei que já tá acabando o tempo, mas tinha 3 pontos, assim, que eu senti muito forte durante a leitura e durante todos esses encontros. O primeiro é como a Ângela consegue, mesmo que sutilmente, né, entre muitas aspas, colocar várias pautas ao mesmo tempo no único texto. Porque às vezes parece que ela está falando só do movimento sufragista, mas não, ela já está falando do cárcere, sabe? E isso ficou bem claro naquele trecho onde ela, não era ela, mas ela coloca aquela situação ali onde, eu esqueci agora o nome dela, mas ela reconheceu que ela não podia deixar os camaradas dela ali dentro da prisão, Acho que porque ela... Isso. Ela já entendia como era muito mais pesado para as pessoas pretas estarem naquele ambiente, e ela abdicou da própria liberdade por isso. E eu acho que cabe muito essa reflexão de que muitas pessoas que se dizem aliadas hoje em dia não fariam isso, né? E aí entra justamente essa parte que vocês estavam falando sobre a política, e que muitos partidos que se dizem de esquerda ou que principalmente se apoiam em pautas raciais, LGBT, etc., sempre vão dar para trás. Eles com certeza seriam uma pessoa que aceitaria a fiança. Então, acho que a Ângela fez também com que eu mesma tivesse essa análise mais profunda, sabe? De não parar só aqui, a coisa é muito mais lá embaixo, sabe? E outra coisa também que foi citada, né, do artigo da UPP e tudo mais, e eu já vi também uma reportagem sobre isso, que, infelizmente, não parece, mas, enfim, todas as estruturas, principalmente ligadas ao Estado, elas são racistas, né? E uma delas, que foi citada pela Delza, é a polícia, né? Então, era uma reportagem, na verdade, onde dizia que esses policiais que vão para a linha de frente, né, no combate, principalmente nas UPPs, quem vai são os policiais pretos, né? Então, os brancos, eles logicamente estão naquele cargo de diretoria, né? Enfim, não sei muito bem como que se estrutura, mas eles nem põem o pé fora da delegacia, sabe? Então, quem está ali é preto matando preto. E é realmente um etnocídio, né? Se assim a gente pode colocar, um genocídio programado, e muito pior, usando pessoas pretas contra pessoas pretas. Eu lembro também de uma aula que eu tive há muito tempo, onde o professor dizia que, às vezes, geralmente, o porteiro ou vigia que é preto, ele está apontando uma arma dentro de um condomínio, né, fechado, porque aqui onde eu estudava tinha muitos condomínios fechados. E aí ele estava fazendo essa análise onde muitos vigias ali, portando arma, estão apontando para aquelas pessoas que são da sua mesma cor, que são do seu mesmo bairro. E ele não consegue ter essa visão, né? Porém, situações. E quando troca de turno, é ele que está na mira, sabe? E isso me marcou muito. E eu acho que cabe muito para esse debate também que a gente estava falando. E outra coisa também, que infelizmente a gente percebe, eu sei que eu posso estar falando só da visão da UDESC, como foi citado aqui, Florianópolis é uma cidade predominantemente branca, mas isso não é desculpa. Na minha sala só tem três pessoas pretas, eu já estou na terceira fase do curso, e até agora, se foi citado um administrador público preto, foi muito, e aí é justamente essa última parte que você estava falando, Delza, sobre racializar tudo. Eu não posso ser uma gestora, uma administradora pública se eu não racializar aquilo. Mas isso é a minha visão. Eu sou 1 em 1 milhão, então até quando a gente vai ter só pessoas nesses lugares que futuramente eu espero estar nesse lugar, e eu espero ver mais pessoas iguais a mim, iguais a você, Deus, ocupando esse lugar, porque os brancos não estão racializando as questões. De um asfalto a uma política pública. Então, realmente, assim, fiquei pensando sobre isso, porque só tem 3 pessoas na minha sala que estão comigo, e eu sei que é assim para pior do resto do Brasil. Então, eu acho que são reflexões muito interessantes mesmo, e foi ótimo te ouvir, como sempre, e pensar sobre isso. Por mais que seja conflitante e ruim, a gente dá de cara com essa realidade, a gente não pode fugir, principalmente tendo o papel que a gente assumiu para si desde quando a gente nasceu, né? E
acho que cada vez mais ocupando esses espaços e abrindo esses espaços, como, por exemplo, o clube de leitura também. É isso, eu acho que tu trouxe perguntas, né? Tu trouxe mais apontamentos que eu concordo com todos eles. E é sobre isso, assim, a racialização das questões, elas não têm que servir para... não podem ser vistas como problematização. Elas têm que ser vistas como, de fato, um debate estrutural que tem que ser feito, assim. Sempre que eu for pensar qualquer questão, plano diretor, for pensar qualquer questão que vai envolver população, sociedade, eu tenho que perguntar como é que isso chega para as vidas negras, né? E se a gente não se coloca nesse lugar de racializar as questões, a gente cai de novo no mesmo erro que vem sendo cometido, que vem sendo praticado há décadas, séculos já. A gente não tem mais justificativa, gente, para a gente estar fazendo essa burrada que está sendo feita, sabe, dentro dos partidos, dentro dos movimentos. Não tem mais justificativa para as mulheres brancas de classe média, não interessa a classe, estarem sendo racistas com as mulheres negras dentro dos movimentos feministas. Acabou. Deu já. Já chegamos no nosso limite, sabe? Olha só, as urgências de demandas que a gente está tendo que debater e o povo não conseguiu debater o básico ainda. Tem gente ainda questionando o nome do livro, Mulheres, Raça e Classe. Por favor, né? Vamos superar. Vamos avançar, que a gente tem capacidade para isso, sabe? Questionam tanto a intelectualidade negra e essa galera não conseguiu entender o basicão, sabe? São questões que são próprias do debate, né? A gente não tem como fazer uma discussão socialista comunista sem reconhecer os papéis, primeiro reconhecendo os erros, né, desses processos de luta também comunistas, e segundo, entendendo onde é que a gente consegue colocar a população negra de fato como centro desse debate. Então, se o debate de fato não centraliza a pessoa negra, eu não vejo motivo dessa população negra querer se aproximar desse debate. Eu também não ia querer, sabe? Se eu não tivesse envolvimento com outros movimentos, eu não ia querer. Porque, poxa, parece que não fala sobre a minha vida. O que eu vou fazer lá? Chega lá um monte de gente citando um monte de autor chique para desocupar a minha ocupação preta. De debate, que eu falo ocupação preta porque foram as pessoas pretas que foram lá, né? A galera preta sente na pele o peso de não ter auxílio emergencial na hora nas férias. Então, aconteceu essa situação da gente ficar sem auxílio alimentação e a gente estava com fome. A gente ficou lá porque a gente não tinha o que comer em casa. A gente sabia que se a gente não ficasse lá lutando para aquela ocupação sair com alguma garantia, a galera branca que se coloca como apoiadora voltaria para suas casas e daria seu jeito. E a gente não ia conseguir dar nosso jeito. Então pensa, comprometendo o final de semestre, ocupando reitoria, para uma galera vir com um monte de autor que diria o que teria que ser feito. O que o autor X diria sobre a organização revolucionária bolchevique aqui agora? Gente, vamos sair um pouco da viagem, vamos vir para a vida real. A gente está falando de como é que a gente de fato consegue garantir coisas, né? Então eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para avançar, sabe? Tá muito difícil, assim, eu tô numa conjuntura que eu não tenho nem como trazer muita esperança na minha fala. Eu só consigo trazer, assim, o que eu tô conseguindo, o que eu tenho usado para não sair desse espaço, assim. É a crença de que o potencial das pessoas pretas dentro desse espaço consegue transformar os lugares, nem que seja para transformar as suas próprias comunidades, né? Eu não vejo muita possibilidade hoje dentro do estado que a gente tem brasileiro de fazer grandes mudanças sem minimamente discutir institucionalmente as coisas, né? Eu vejo que as leis de cotas, diversas leis que foram garantidas, diversos espaços que foram garantidos de fora para dentro e de dentro para fora só aconteceu porque foi um rolê dialético. Então, eu particularmente gosto de fazer esses debates mais dentro desse modelo, assim, sabe? Mas eu reconheço os limites também. Sei que é um processo cansativo. Às vezes a gente precisa dar uma afastada para aguentar o tranco e conseguir voltar e pautar de novo. É difícil, já era para ter avançado, né? Já era para a gente chegar lá e o espaço já está no pique daquelas trabalhadoras ocupar de verdade, mas não é isso que acontece. E eu acho que a gente pode encerrar. A gente do tempo. Muito obrigada, pessoal, por ficarem até aqui. Foi muito bom. E obrigada, Débora, por tudo que você trouxe, pessoal que fez as perguntas.
É isso. Boa noite. Eu vou pedir para Vala encerrar a gravação. Muito bom, galera. Obrigada.